Seja bem-vindo! Em nome de Jesus, amém? Então, sem demorar muito, né? Eu vou chamar aqui o ministro da noite, tocar fogo aqui hoje. Se está fazendo frio, esse homem vai tocar fogo, amém? Vem, Ed. Eu amo demais a vida dele, toca fogo, varão. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente esquentar mais um pouquinho. Amém. Que presença maravilhosa nesse lugar. Nós não estamos num ambiente natural, queridos. Nós estamos em um ambiente do Espírito. E no ambiente do Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Em um ambiente como esse, uma palavra, ela vira sentença e ela muda destino. Uma palavra vinda de Deus, não do homem, mas vinda de Deus, ela pode mudar a tua vida. Então se concentra nos céus e se concentra naquilo que Deus quer falar com você. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, Pai, por esse culto maravilhoso. Nós estamos aqui pelo Senhor, porque do Senhor, para o Senhor são todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, por essa presença maravilhosa, pelo Teu Espírito Santo que tem liberdade entre nós. E eu declaro em nome de Jesus, as nossas mentes cativas, a obediência da Tua palavra e a obediência de Cristo. A Tua palavra, Senhor, ela vai cumprir aquilo que ela vai ser lançada, Pai. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, as pessoas não vão sair daqui do mesmo jeito, Pai. É impossível se encontrar contigo e sair do mesmo jeito. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito, mas desejamos do Senhor a boa porção, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, E certamente aleluia. Levanta tuas mãos, queridos. Adore a Ele. A fidelidade dele nos acompanha. Oh, aleluia. Todos os dias da minha vida, Senhor. E eu sei que os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você vai transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Aleluia. Sabe, queridos, em um ambiente como esse nós devemos nos entregar por completo ao Senhor. Desejar essa presença, sabe? Muitas vezes num momento como esse a nossa mente ela fica pensando em várias coisas, mas se concentra em Deus, se concentra no Senhor, se concentra naquilo que Ele vai entregar à tua vida nessa noite, sabe? Deseja essa palavra, o Senhor, Ele supre as nossas expectativas. Nós devemos desejar. O salmista ele diz assim: como a costa suspira pela corrente das águas, assim a minha alma ela suspira por ti, ó Deus. A minha alma ela tem sede do Deus vivo. Aleluia, nós estamos aqui adorando o Deus vivo, querido. Deseje Ele no seu coração. Deseja Ele nessa noite. Deseja Ele, e grandes coisas Ele vai fazer, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vão se sentando, em nome de Jesus. Espírito de reverência, com desejo à palavra. Aleluia. Grupo de louvor, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Pode aplaudir esse grupo de música aqui. Aleluia, gente. Graça e paz. Amém. Me chamo Ed Williams, para quem não me conhece. Sou casado com aquela linda mulher de Deus ali. Nós temos 4 filhos, 4 bênçãos. Congregar aqui com o pastor Chilton já há alguns anos. E para mim é uma honra poder estar aqui servindo a vocês, ministrando a palavra. E que privilégio nós temos nessa quinta-feira
né? Quero agradecer a pastor Chilton e a Adriana pela honra, pela confiança de permitir a gente estar aqui ensinando essa palavra. A pastor Inaldo, Juliana, muito obrigado. Vocês são preciosos para mim, para o Senhor principalmente, né? E é motivo de alegria. E sem mais delongas, o tempo ele corre, o tempo ele voa. Vamos para a palavra. O tema da minha ministração, se você está nos acompanhando pelo YouTube, você já viu o que é. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi para que a gente corra a nossa carreira. Correndo a nossa carreira, olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, queridos. Amém? E na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada como cristãos, nós vamos ter desafios. Vai se levantar circunstâncias, coisas podem se levantar na nossa caminhada, mas nós temos um alvo. Paulo, quando ele escreve a carta aos Timóteos, ele diz: o alvo do meu ensino, o alvo da minha instrução. É o amor que vem de uma fé verdadeira, e ele tem um alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Amém? Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: o alvo da minha instrução é o amor, é a fé. E não é uma fé fingida, mas é uma fé sem fingimento, é uma fé verdadeira, é uma fé genuína. E nós, como cristãos, estamos correndo essa carreira, queridos. E o mais interessado que a gente seja bem sucedido nessa carreira é o nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele é bom. E Ele tem interesse, né? É do interesse dEle, é da vontade dEle que a gente seja bem sucedido. É tanto que Ele nos entregou o Espírito Santo. Então, em momentos difíceis na nossa vida, a gente também sabe que existe o inimigo de nossas almas. E o nosso inimigo, ele é estrategista, né? O nosso inimigo, ele é estrategista. Ele vai querer criar estratégias para paralisar a nossa caminhada com Deus. Mas ele não vai conseguir se estivermos firmes na palavra, buscando ao Senhor. Ele vai querer nos mostrar coisas, vamos dizer que, coisas que as pessoas não estão fazendo. Aí ele vai querer mostrar e vai dizer: ó, tu faz melhor. O inimigo, ele é expert nisso, né? Quando isso acontece, ele vai dizer: olha, tu faz melhor do que fulano, tu faz melhor do que cicrano. Isso aí é uma das armadilhas dele. Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês lá em Efésios, no capítulo 6. Amém? Aleluia, Deus é bom. Deus é muito bom, muito, muito bom. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Então, a Bíblia nos mostra que existe uma batalha, que na nossa caminhada existem desafios. Mas nós, como filhos de Deus, devemos nos encher da palavra, nos encher do Espírito Santo para combater esses desafios, né? O inimigo, ele é estrategista, feito eu disse. Os exércitos, as forças especiais, quando ela vai para as guerras, elas estudam seus adversários. E elas começam a entender quais são os pontos fracos dele. E eles se fortalecem naquilo para ter o confronto, para ter o ataque e ele sair vitorioso. Paulo aqui no versículo ele está dizendo: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus. Existe uma armadura de Deus nos capacitando. A gente pode nos vestir com essas armaduras para que a gente possa resistir ao inimigo no tempo do mal. E depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Aleluia.
Aleluia. Lá em 2 Timóteo 2:4, a Bíblia diz que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então nós desejamos na nossa caminhada agradar ao Senhor. E o que é agradar ao Senhor? É vida de fé. O que é agradar ao Senhor? É fazer o que é certo. O que é agradar ao Senhor? É andar em amor, andar em fé, andar na palavra. É para isso que o Senhor nos chamou e a nossa carreira tem a ver com essas coisas. Então precisamos, queridos, entender o que é que Deus tem para a nossa vida para que a gente possa correr uma carreira de sucesso e sermos bem-sucedidos naquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Certa vez eu escutei uma pessoa dizendo que a gente ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou não é tão bom assim. Mas se a gente estiver correndo naquilo que Deus confiou a gente, naquilo que Deus nos chamou, querido, pode ter certeza que a sua vida é um sucesso. Amém? Deus, Ele já preparou uma carreira para você correr. Deus, Ele já preparou. Ele escrevendo a Jeremias, Ele diz assim: os planos que eu tenho a vocês são planos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro a qual desejais. E assim somos nós, se estivermos ligados naquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso futuro é de paz. O nosso futuro é de paz. O nosso futuro é certo. A nossa carreira vai ser vitoriosa. Amém? Então devemos identificar essas artimanhas de Satanás. Como ele diz, nós devemos identificar essas estratégias para que a gente não seja pego de surpresa. Sabe, eu vou dizer aqui algumas estratégias para que a gente possa ter uma carreira bem-sucedida. Porque ele vai trabalhar com pensamentos. Diga assim, Satanás, ele vai querer trabalhar com pensamentos em nossa mente. Mas o Espírito Santo, ele nos apresenta o que vai acontecer ainda. E a palavra de Deus, ela diz que a gente pode nos revestir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as armaduras de Deus para prevalecer em todos os momentos. E ele vai querer que a gente olhe para os erros, né? Fulaninho errou comigo. Isso aí é um problema para paralisar a tua caminhada, querido. Eu li o livro do irmão Reagan, O Amor, Caminho para a Vitória. Diz que pessoas desistiram da sua caminhada porque quando chegou na igreja tinha outra pessoa sentada no lugar que ele costumava sentar. Então veja como isso é sério. Ele vai querer te mostrar, olha o que fulano está fazendo. Mas Cicrano passou e não deu nem a paz do Senhor para mim. Ele é especialista nisso, querido. O pastor passou, nem comigo falou. É, pastor. Guarda teu coração dessas coisas, querido. Corra a carreira que Deus já planejou para você. Deus, Ele já planejou uma carreira gloriosa para você. O seu futuro é glorioso em Deus, né? Ninguém pode paralisar a sua carreira a não ser você mesmo, querido. Lá em Hebreus, no capítulo 12, eu queria que vocês abrissem Hebreus no capítulo 12. Sabe aqui que Efésios 6:11, essa palavra essas estratégias, ela traz uma ideia também de uma malandragem. E Satanás, ele é malandro. A gente tem que estar atento com essas coisas, com essas coisinhas. É como diz, essas raposinhas. Ninguém tropeça em um monte, não. É numa pedrinha pequena. Então essas coisinhas a gente vai tirando do caminho. A gente vai colocando de lado. Vamos ler aqui Hebreus 12:1. Amém? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aleluia. Mantenhamos o olhar firme nas pessoas. É assim que está escrito. Mantenhamos o olhar firme no pastor. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Aleluia, aleluia. Não que a gente não deve se inspirar em pessoas. Existem pessoas que tocam a nossa vida com a unção que carrega. Os nossos pastores são exemplo para a gente. Os nossos líderes são exemplo. Mas a Bíblia está dizendo, mantenhamos os nossos olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. Sabe por que se você manter os olhos firmes em mim, querido, pode ser que eu te magoe um dia.
Pode ser que você se frustre. E aí eu não quero que você pare por conta de mim. Eu quero lhe empurrar para você crescer e avançar naquilo que Deus tem para você. Eu quero lhe impulsionar para o propósito, para você correr sua carreira. E você pode contar comigo, queridos, que eu vou estar aqui para isso. Mas não deposita o teu olhar em mim. Coloca o teu olhar no Senhor, naquilo que Ele já preparou para você, naquilo que Ele já fez por nós, porque em Cristo temos todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Ele é o sim e o amém de Deus, temos todas as promessas em Deus, mas às vezes a gente está colocando o nosso olhar em pequenas coisas, porque Satanás, o inimigo de nossas almas, está nos mostrando, o irmão não te deu a paz do Senhor, e tu está deixando de correr tua carreira por causa disso. Isso acontece com você, querido, ou sai comigo. Mas a gente pode estar firme na palavra e dizer, eu coloco de lado. Essa palavra aqui de Hebreus 12, desembaraçando-nos. Desembaraçar é colocar de lado. É colocar para longe, é tirar do caminho, é remover do teu caminho. Essas pedrinhas que quer paralisar a tua carreira, tira de lado e corre, querido, avança. Avança para o alvo. Avança para aquilo que Deus tem para você. Continua correndo o que Deus planejou para tu, meu irmão. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas mantém o olhar em Cristo e avança. Não para por nada, não para por pessoas, não. Você vai viver para o propósito. Se você vive pelo propósito é por pessoas, mas você não vai paralisar por conta de ninguém. Pega aquilo que Deus falou contigo, pega aquilo que é verdade para você, carrega, meu irmão. Vai colocando o pecado, vai colocando o peso de lado, afastando. A imagem que eu tinha era de uma pessoa se livrando, né, de pesos, de amarras, e colocando de lado, tirando o caminho e passando e avançando. Assim é a vontade de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão. Deus não quer que nenhum filho dele fique no caminho. Deus não quer que nenhum filho pare no caminho. Ele quer que você corra uma carreira e uma carreira bem sucedida. Amém? Aleluia. Então desembaraçar é colocar de lado, é colocar para longe, é afastar, é tirar do caminho e permanecer olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. O que é que nos impede de correr a carreira? Se eu perguntasse aqui, o que é que nos impede de correr a nossa carreira, de caminhar a nossa carreira? São essas coisinhas que vai minando no decorrer da caminhada. É a gente falar negativo a respeito do nosso futuro. A gente olha para a circunstância e fica com aquilo que está dizendo. Não, meu irmão, nós somos da fé e nós vamos falar e declarar até aquilo se romper da nossa vida. E não vamos parar, meu irmão. Não vamos parar, vamos avançar. Pegar firme no que Deus falou a nosso respeito. Sabe outra coisa que impede que a gente corra a carreira? Isso não acontece aqui não, amém? Mas serve de vacina. O Espírito Santo tratou comigo. É falar de pessoas. Seja ela quem for, não fale, e principalmente de autoridade, querido, não fale. Isso é um impedimento para você avançar e correr a sua carreira. E às vezes a gente, tu viu irmã fulano de tal, ou tu viu o irmão, fez aquilo. Meu irmão, olha para Jesus, meu irmão. Tu viste o que Jesus fez no culto de quinta-feira? Jesus operou milagre, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou. Olha para Jesus, meu irmão. Sabe? O inimigo ele vai querer que tu olhe para o problema, mas existe tanta coisa boa acontecendo. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra, é um ano de portas abertas, coisas estão acontecendo e o inimigo vai querer tirar teu olhar disso. Não, olha para o que Jesus está fazendo, aproveita as oportunidades, declara aquilo que tu quer a respeito do teu futuro. Como é que você vai correr sua carreira? É um ano de portas abertas e eu tenho desfrutado disso, irmãos. Eu tenho desfrutado disso e eu creio que aqueles que honrarem a unção vai desfrutar também, vai correr a carreira. Olha para quem está do teu lado e diz, você não vai parar no caminho. Você vai avançar. Você vai correr a carreira. Aleluia, aleluia. Sabe, essas coisas vai querer minar e querer, isso vai se tornando peso. A gente vai entrando como sorrateiramente, não entra de uma vez não. Vai entrando sorrateiramente. Vai entrando como coisinhas. O que é que tem? Tem um demônio no inferno chamado o que é que tem, queridos? O que é que tem? O pastor não está vendo, não. Deus está vendo, meu irmão. E é Ele que vai te galardoar. É para Ele que nós estamos caminhando, não é para homens.
Sabe, eu entendi isso desde muito novinho na fé. Porque quando a gente nasce de novo, a gente é um bebê e a gente vai crescendo. Um bebê, ele não começa logo correndo, não. Um bebê, ele começa engateando, depois ele aprende a andar, cai, levanta. O meu está com 2 anos, dá cada carreira agora. Glória a Deus. Glória a Deus, assim a gente na fé. E vai ter momentos que a gente vai errar, vai cair. Sabe? E essas festas juninas tá aí, ó. Isso aí é um impedimento também para a sua carreira, viu, querido? Aí diga, está repreendido, aqui não. Mas eu digo isso porque quando eu me converti, tinha um abençoado. Bora pro pátio. Olha. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Vamos, vai ser bom. Teu pastor não vai ver não, olha. Para você ver que Satanás, ele usa, né? Aí eu disse, certo, mas Deus está vendo. E eu não estou servindo apenas ao pastor, não. Estou servindo a Deus. A gente vai prestar conta, queridos, certo que a gente... E outra, prestar conta é segurança para a gente, amém? A gente deve prestar conta à nossa liderança, a gente deve prestar conta à nossa esposa, para quem é casado, amém? Eu não devo satisfazer ninguém, não. Deve sim, isso é segurança para a gente. Isso é segurança para a gente correr a nossa carreira. É a gente ter a quem prestar conta. Quando acontece alguma coisa assim, eu já converso logo com a minha esposa, a gente conversa muito. Por quê? Porque a gente tem que prestar contas, querido. Né? Independência, não, eu sou independente. Independência é morte, viu? É morte espiritual, é perigo para a tua caminhada. Então, eu disse, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E estou firme até hoje, para honra e glória do Senhor, querido. Mas pode vir esse pensamento, mas o que é que tem? Deus não está vendo, não. Deus está vendo tudo. Mas o meu líder não está vendo. Deus está vendo, queridos. Fica firme no que Deus falou para a tua vida. Um impedimento, falar mal de liderança, é impedimento para a tua fé. Sabe, lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e 13, vai falar de Ana, né? Ana, ela estava suplicando no altar, e o sacerdote Eli, ele chega e diz que aquela mulher está embriagada, mas aquela mulher olha para ele e vê ele como autoridade. Mesmo o sacerdote, ele tinha se perdido, ele estava desviado da carreira que Deus tinha planejado para ele. Se você for lá ler, você vai entender. Mas ela olha e faz, eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou suplicando a Deus. E aquele líder, ele olha para ela e diz, olha, vai que tu recebesse a tua bênção. E ela sai dali com a vitória. Por quê? Porque ela não saiu falando mal. Agora imagina a Ana dizendo, porque o pastor não olha para mim e ainda vem me chamar de beba. Pia para ir? Vê para isso? Não. A atitude dessa mulher, querido, ela nos ensina muito e nos fala muito. Ela olha e faz, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva, ela está clamando por um milagre. E uma palavra, mesmo aquele líder, porque quem colocou os líderes, e glória a Deus pelos líderes daqui, desse ministério, né? Mas lugar de liderança independente, meu irmão, se Deus constituiu, a palavra dele tem poder. Porque foi Deus que constituiu. Então, falar de liderança, isso é perigo para a nossa carreira. Se você não quiser partir cedo para o Senhor, não fale de liderança, querido. A Adriana compartilhou um texto essa semana no grupo, falando que tem coisas que o Senhor odeia. Mas uma ele abomina. É quem fala mal de autoridades, é quem cria contenda entre os irmãos. Isso é impedimento para a nossa carreira. Vamos manter o olhar firme para Jesus. Se o irmão errar contigo, às vezes ele nem percebe que errou. Se tu ficou ofendido, vai lá, conversa com ele, pede perdão. Tu é crente, meu irmão. A gente é que faz a diferença. Sabe? Quantas vezes eu já cheguei, Pai do Senhor, e a pessoa dá as costas para mim. Aquela paz volta para mim, meu irmão. Volta para você. Não paralisa aquilo que Deus quer fazer na tua vida por conta dessas besteiras, não. O inimigo ele vai ficar mostrando, tu viste fulano. Pastor agora deu a oportunidade a ele, só quer ser. Está repreendido, irmão. Eu sei que isso aqui não acontece não, mas se isso acontecer, coloca de lado. Isso é peso para a tua carreira. Isso é peso para a tua caminhada. Olha para Jesus, fica firme com o que Jesus Cristo falou. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 41. Se puder colocar aqui, vai ser mais rápido.
Atos capítulo 5, versículo 41. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Veja o motivo da alegria desses homens. Era porque estavam sofrendo perseguições por conta do nome de Jesus. Mas eles estavam alegres, eles não estavam olhando para quem estava acusando, ele não estava olhando para quem estava à direita e à esquerda, ele estava olhando para o alvo. Dizendo, o senhor viu? Ei, eu levei uma pisa por conta do nome de Jesus. Tem um amigo meu que diz, a gente tem que levar pelo menos um murro no olho quando estiver evangelizando. Se for pelo nome de Jesus, meu irmão, permanece firme, pregando a palavra, naquilo que Deus falou. Amém? Aleluia, aleluia. Lá em Atos capítulo 20 e versículo 24, olha o que Paulo diz. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Oh, aleluia! Então veja que ele não achava a vida dele como preciosa, ele estava preocupado não, ele estava pensando na palavra e naquilo que Deus tinha confiado a ele para cumprir como missão. Ele não estava olhando o que ia acontecer, ele sabia que pelo Espírito existia perseguições, existia prisões, mas ele não parou por isso, meu irmão, ele continuou avançando. Eu e você temos que estar convicto em Cristo para continuar avançando. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o Senhor e siga firme, meu irmão. Olhe para Jesus e continue firme. Amém. Aleluia, aleluia. Lá em Atos capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz assim. Aleluia. Atos capítulo 6 e 5. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe e outros nomes. Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Mas vejam, um dos motivos e o que vai nos impulsionar a correr a carreira é ser cheio do Espírito Santo, querido. É ter uma vida cheia do Espírito Santo. E quem vive cheio do Espírito Santo não vive falando de ninguém, não vive falando mal de ninguém, mas antes coloca as pessoas como superior a você mesmo, como a palavra nos ensina. Filipe, ele era diácono na igreja de Jerusalém, mas ele cresceu no ministério que Deus confiou a ele, como evangelista. E ali, quando a gente vai ler Atos 6, Atos 7, lá em Atos 8, Filipe ele já aparece pregando na cidade de Samaria. Samaria, pastor? E ele começa lá operando milagres, expulsando demônios, curando os enfermos, né? E em Atos 8:5, Filipe está lá pregando o evangelho, anunciando a palavra, os milagres acontecendo, por onde aquele homem passava, milagres, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. Existia uma unção específica de Deus correndo a carreira dele, mas na hora de chamar para as pessoas receberem um batismo com o Espírito Santo, chama Pedro e João. Aí Filipe parou, né, e ficou lá dizendo, mas rapaz, eu fiz tudo aqui, eu comecei essa obra, pregando a palavra aqui, expulsando demônio que só... Aí chega Pedro e João e vem aqui querer tomar meu crédito. Está repreendido, irmão. Filipe avançou. Filipe disse, a minha parte aqui se cumpriu, agora eu vou para outra fase do meu chamado. Agora eu vou pregar para o etíope. Se você continuar lendo, você vai ver, ele continuou o chamado, ele não para. Ele não vai perder tempo com um meninice, porque no reino de Deus quem ganha o crédito é ele. A honra é dele, a glória é dele, é tudo por ele, é para ele. Nós estamos aqui por conta dele. Então no reino de Deus há essas coisas, meus irmãos. É a gente correndo na carreira, crendo no Senhor e sabendo que existe algo que o irmão que está do seu lado foi chamado para fazer, que não foi você que foi chamado. E você vai se alegrar quando ele estiver fazendo. E você vai querer fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? A gente não vai querer ser bênção onde Deus não mandou a gente fazer, queridos. Mas a gente tem que ter um coração disponível. Filipe era diácono, servia as mesas, servia as viúvas, mas estava disponível para pregar a palavra. Eu vou para Samaria. Inspirado pelo Espírito Santo, continuou sendo fiel e Deus foi operando os milagres através da vida dele.
Amém? E ele não parou. Pedro e João, existia uma unção específica naquele tempo para que aquilo operasse, para que acontecesse o batismo com o Espírito Santo através da vida deles. E Filipe continuou cumprindo o chamado, correndo a carreira que Deus chamou para ele fazer. A gente entender essas coisas é segurança para a nossa carreira. É segurança para que a gente possa andar firmado na verdade, não olhando o que fulano ou ciclano está fazendo, mas seguir firme, constante, crendo no Evangelho e na Palavra de Deus, pregando essas verdades. Sabe, querido, lá fora existem muitas e muitas pessoas que estão perdidas, e nós temos esse chamado de ir para lá. Mas às vezes a gente fica dizendo, mas pastor Chilton não me bota para pregar. Eu falo isso com temor e tremor. O pastor Chilton é um homem de Deus. Eu não estou aqui para bajular ele não, mas ele é guiado. Quando ele colocar você aqui é porque ele foi guiado para colocar, queridos. Mas, querido, feito pastor Hinaldo disse, aqui é a cereja do bolo. Existem vidas lá fora perdidas. Existem vidas precisando daquilo que Deus já depositou no teu coração. Corre a tua carreira, pega junto, vai lá. Não se limita de dizer, não, mas eu não sei pregar. O Espírito Santo é quem te capacita, meu irmão. Quando você tem um coração disponível, o Espírito Santo faz através de você. Porque não é nós, não é na nossa eloquência, não é numa performance nossa, não, é no poder do Espírito Santo. Paulo diz, quando eu vim ministrar, eu não vim com sabedoria humana, mas eu vim debaixo do poder e da inspiração de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E quando você se dispor aí, meu irmão, a inspiração vai vir, o dom do Espírito Santo vem sobre você para que você cumpra aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Amém? Terça-feira eu cheguei tão cansado, irmão, do trabalho, já cheguei umas 7 e pouquinho, e naturalmente falando, eu não tinha força para ir para o evangelismo, não. Se eu fosse olhar para o natural, estou tão cansado e era lícito eu ficar em casa. Eu tinha trabalhado o dia todinho. Mas eu disse, não, eu vou. Porque existe uma pessoa que precisa ser tocada pela unção. Existe uma pessoa que precisa ser salva. Né? E estava eu, o irmão Anderson, o Wesley, o irmão Roberto. O irmão Roberto está servindo ali no trânsito, glória a Deus. E a gente foi embora pregar o evangelho, meu irmão. A primeira pessoa que a gente pregou, um jovem afastado, era obreiro da Assembleia de Deus, mas estava afastado. E ali eu comecei a falar do amor de Deus e ele disse, eu quero esse Jesus de novo na minha vida. E voltou para os caminhos do Senhor, até fiz o convite para ele estar aqui com a gente no final de semana, ele disse que viria. Durante a semana ele está trabalhando, vendendo rosas, ele estava vendendo rosas no sinal. E ali aquele jovem voltou para Jesus, aceitou Jesus. Se eu tivesse ficado em casa dormindo, talvez aquele jovem não tivesse sido tocado. Então, irmãos, quando a gente estender um convite para o evangelismo, pega junto, vem com a gente, vem sentir o desejo de ganhar uma alma para Jesus. Não coloca limitações, corra a tua carreira, olha para Jesus, lembra de tudo que Ele já fez por você, lembra das maravilhas que Ele já operou na tua vida, sabe? Não para a tua caminhada por conta de nada, meu irmão, não para. Eu, como ser humano, posso ofender você, pessoas podem te magoar. Ei, mas o Senhor jamais te magoará. O Senhor, Ele não quer que você ande triste, não quer que você ande preocupado. Não, Ele tem um plano maravilhoso, Ele tem uma carreira maravilhosa para você. Amém? Aleluia. Então, os princípios para a gente correr uma carreira, meu irmão, é ser cheio do Espírito Santo. É olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É querer, desejar, é se relacionar com Ele. E estar cada dia mais sedentos a querer buscar a palavra, a querer pregar essas verdades. A gente vem para um ambiente como esse, tão maravilhoso, nos enchemos do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai correr aqui, amém? Amém? Se anima, querido. Daqui a pouco a gente vai correr aqui na unção e se encher e orar em línguas. Mas tem pessoas lá fora precisando de uma palavra que saia da tua boca. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Deus, Ele quer te usar aqui nessa terra. Coloca a timidez de lado. Coloca todo o peso de lado. Coloca aquilo que quer te paralisar de lado. Pessoas com um chamado grandioso em Deus e se perdendo em pequenas coisas. Não faz isso não, meu irmão. Olha para Jesus. Sabe, tem hora que eu digo assim, será que Jesus merecia eu fazer isso com Ele? Depois de tudo que Ele fez na minha vida.
Depois de ele ter me tirado de um lamaçal de pecado, ter me dado vestes novas, e eu magoar o coração dele por conta de besteira. Não, meu irmão. E feito eu tinha dito, o inimigo ele vai querer mostrar essas coisinhas para ir roubando tua fé, para tu começar a murmurar, para tu começar a perder o alvo. Se isso aconteceu, meu irmão, pede perdão, se alinha o coração, olha para Jesus e segue. Olha para Jesus e segue, meu irmão. Sabe? Não deixe que Satanás, ele nunca te deu nada. Então não deixe que ele rouba aquilo que o Senhor te deu. A Bíblia diz que o que nós recebemos é um tesouro colocado em um vaso de barro. O Espírito Santo, ele é um tesouro colocado em nós. E não vale a pena, querido, parar de correr a carreira por conta de erros. A gente erra com pessoas também. Quantas pessoas na caminhada eu já magoei? Se for preciso eu pedir perdão, eu vou lá pedir perdão, irmão. Reconciliar. A Bíblia diz que se você for trazer uma oferta para o Senhor no altar, e lembrar que está magoado com teu irmão, se reconcilia com ele, depois tu traz tua oferta. Não entrega nada ao Senhor de todo jeito, não. O Senhor não se entregou por nós de todo jeito. E por que a gente só quer fazer as coisas do nosso jeito? Não, se o pastor não fizer assim, eu não vou. Hoje está muito pro lado do Senhor, né, pastor? É o Espírito, pastor. Ah, mas se o meu líder não fizer desse jeito, eu não vou. Ah, porque me colocaram em 3 escalas esse mês. Meu irmão, que bênção. Sabe, não é porque é meu filho não, tá ali servindo na milha. Ele disse, eu queria servir todo dia. Ele estava segunda, terça e quarta no centro de cura servindo. E está ali, ó, glória a Deus. Depois que Jesus fez tudo isso, se eu parasse de correr essa carreira, eu era um covarde, meu irmão. Tantas coisas grandiosas, se a gente parar para analisar o que Jesus Cristo fez. Antes de ministrar essa palavra, eu estava lembrando, em 2017, quem eu era sem Jesus, perdido. Nessas festas, eu já estava me combinando com Wesley, a gente precisa fazer um evangelismo naquele pátio, meu irmão. Pessoas que vão para aquele lugar, vai se encontrar com a gente e vai desistir de estar ali naquela festa, porque é só engano, é só mentira, é só ilusão, é uma alegria passageira, mas a alegria de estar na presença do Senhor, ela é eterna, querido. Ela é eterna, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. A alegria de estar com o Senhor. Pastor Hinaldo, ele começou falando aqui, Filipenses 3. Eu vou encerrar agora. Mas vamos ler mais uma vez esse versículo, o que é que Paulo está dizendo aqui, no Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 10. Aleluia. Sabe? Pense num homem guiado, esse pastor Hinaldo. Eu digo que ele vai pregar ali a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Filipenses 3 e 10. Olha o que Paulo diz. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo, no versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo está dizendo, eu não vou ficar parado. Paulo, antes de se tornar Paulo, era Saulo, perseguidor, participou da morte de Estevão, viu o apedrejamento daquele homem, perseguiu tantos outros cristãos, mas ele estava dizendo assim, ó, eu me esqueço dessas coisas e eu avanço para o alvo. Eu não vou parar a minha carreira. A Bíblia ela não relata, mas eu tenho para mim que vinham esses pensamentos na mente de Paulo como dardos inflamados e dizer, tu lembra o que tu fizesse com um cristão fulano de tal? Tu lembra no dia que tu fizesse isso? Ele estava dizendo, ei, eu me esqueço dessas coisas e eu avanço para o alvo. Sabe, esqueça das coisas que para trás ficam, querido. Jesus Cristo já te perdoou. Ele te conquistou para cumprir uma carreira. E você vai correr a carreira que Ele já conquistou para você. Mantenha os olhos firmes em Jesus Cristo. Mantenha-se firmado naquilo que Jesus Cristo fez.
Lá em Atos, no capítulo 7, vai falar de um homem chamado Estevão. E a Bíblia diz que aquele homem ele era cheio do Espírito Santo. Aquele homem ele fazia sinais e o Espírito Santo operava sinais e maravilhas a partir da vida dele. Sabe? E as pessoas elas não continham com o Espírito que operava através da vida dele. E pegaram ele, apedrejaram aquele homem. Mas em um momento que ele estava levando pedradas, a Bíblia diz que ele olhou para o alto. A Bíblia diz que ele olhou para o autor e consumador da fé dele, da vida dele, Jesus Cristo. E ele viu a glória de Deus. Viu Jesus Cristo em pé, de lado do trono, esperando ele, de braços abertos. E a nossa carreira, queridos, no final dela nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo. E existe uma nota dentro de mim que a gente vai dizer assim, vai valer a pena. Vai valer a pena as perseguições, vai valer a pena as coisas que a gente abriu mão, vai valer a pena tudo isso, a fim de conhecer a Jesus Cristo e de receber o prêmio para o qual nós fomos chamados. Amém? Pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Faça como Estevão, estava cheio do Espírito Santo olhando para Jesus. As pedradas vão vir, queridos. Principalmente a quem está em um cargo com uma responsabilidade maior. Nas lideranças, feito foi dito. Não fale mal de liderança, querido. Não, mas fulano, não fale mal. Guarde seu coração no Senhor. Ainda que venha esse pensamento, coloca de lado. Tira o peso. Tira tudo isso. Avança. Continua avançando. Sabe, nós nunca vamos estar 100%. Nós nunca vamos estar perfeito demais. Mas existe uma graça que nos capacita dia após dia. A Bíblia diz que é de graça em graça. A Bíblia diz que é de glória em glória, de fé em fé. Assim é na minha vida e na tua vida, querido. Se por acaso você parou de correr essa carreira que Deus planejou para você, hoje é um belo dia para você dar uma carreira e dar uma bela risada da cara de Satanás. Hoje é um belo dia de você se reconciliar com seu Deus e voltar a correr a carreira que Ele já planejou para você. E eu quero perguntar a você nessa noite, se todos aqui que estão aqui, não sei se já receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Mas se você não recebeu e quiser receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a tua mão, a gente quer orar com você. E se por acaso você já confessou, mas no meio do caminho parou, hoje é um belo dia para você se reconciliar, queridos. Olhe para Jesus. Continue olhando para Ele. Não pare por nada. Não pare por nada. Esteja com o coração livre para correr sua carreira. Livre de toda amargura. Livre de todo peso. Livre daquilo que quer impedir você de correr. Eu declaro em nome de Jesus todo grilhão sendo quebrado. Toda corrente sendo quebrada. Eu declaro que a gente vai sair daqui mais velozes para corrermos a carreira que Deus já planejou para a gente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.